Olá, tudo bem a todos e a todas? Sejam bem-vindos mais à nossa terceira aula, que nós vamos falar sobre condições de ações e os pressupostos processuais. Bem, antes de tudo, queria agradecer as centenas de visualizações, até pedir desculpa pelo atraso da postagem das aulas, às vezes ainda é problemas técnicos, nós estamos indo, mas temos uma novidade. As duas aulas e essas demais aulas vão estar no meu canal do YouTube. Abrimos um canal do YouTube exatamente porque várias pessoas que estavam assistindo pediu que no YouTube ficava melhor para assistir, porque punha na televisão, tinha uma melhor audição. Então, eu quero informar vocês que está lá no meu canal do YouTube, Jales Figueiredo. Se cadastrem que as informações vão a vocês e as atualizações quando são postagens aulas, tá ok? Bem, então nós vamos para a nossa terceira aula, como eu já disse anteriormente, sobre o que é a ação e os pressupostos processuais, né, as condições da ação. Ok? Vamos nessa? Bem, a gente tem que ter em mente que o Estado, né, antigamente, ele não tratava de todos de igual maneira. Era todos desiguais, ou seja, quem tinha fortaleza, conseguia, força, e a população em si, que era a grande marcha de um país, ficava ao léu sem ter como se defender disso. E havia muito o que a gente chamava de autotutela, né? Cada um fazia o seu direito, né? Então quem tinha força ia lá e resolvia os seus problemas. E a grande massa da população não tinha essa força, ficava lá. Então quando surgiu o Estado de Direito, surgiu esse poder que foi dividido, né? O Estado foi dividido em três partes, lá no contrato social de Montesquieu. A gente sabe o poder judiciário, o legislativo e o executivo, cada um com suas funções próprias. E a autotutela ela foi sendo esvairida. Por quê? Porque surgiu a figura do juiz, né, representando o Estado, para poder tentar dirimir esses conflitos. E cada um que tinha direito, quem não tinha, não tinha. Isso nós estamos falando em tese, que a gente sabe que isso, na realidade, às vezes nem sempre acontece. Okay? Então, esses conflitos começaram a ser dirimidos pelo Estado, usando a figura do juiz, que tinha como a imparcialidade, né, o seu motor maior. Então, era mais ou menos isso que nós tínhamos em mente quando criamos o Poder Judiciário, para que a população tivesse acesso ao seu direito, sem precisar usar a força para isso. O Estado usava a força dele, o poder coercitivo do Estado, para poder conseguir isso, né? Então, era mais ou menos isso. Agora, surgiu o que a gente chama a ação, né? A ação é exatamente esse instrumento que a pessoa tem, é um direito subjetivo que nós temos, para propor um processo. Então, o direito subjetivo veio de entrar com uma ação contra qualquer pessoa, seja ela jurídica ou não. E informando que o nosso Estado brasileiro, ele adotou uma teoria chamada da acessão. Que teoria é essa? É que ela não vai ser só examinada, né, as condições da ação, ok? E o juiz vai acreditar naquilo que foi descrito. E só no curso da ação é que ele vai examinar se aquilo que você está pleiteando, você terá direito ou não. Então, assim, é o que afirmam as partes, o juiz acredita, que só mesmo no curso do processo é que vai ser isso, né? Então, para que você tenha esse direito de ação, a gente sabe que a Constituição diz que todos nós teremos direito a recorrer ao judiciário por ameaça ou não. Antigamente nem essa palavra ameaça era inserida, né? Você tinha que ter um direito concreto já ferido para conseguir. Hoje não. A simples ameaça já faz você ter esse direito subjetivo de interpor essa ação. Agora, só que essa ação ela tem que seguir umas regras, senão fica aquela bagunça, né? Então, tem umas regras que as pessoas têm que seguirem para poder elas terem direito a isso. E lá no artigo 17 do Código de Processo Civil, ele diz que essas condições da ação são duas. Quais são essas duas? Tem que ter interesse e a chamada legitimidade, ok? O que é interesse? É você ter possibilidade de agir. Esse interesse, pessoal, pode não ser seu legítimo, mas pode ser de terceiros, você defender direito de terceiros. Como assim? Um exemplo bem claro. Uma faculdade aluga um prédio e faz uma sublocação do dono, né, com um dono de um restaurante que vai funcionar dentro da universidade. Aí o que acontece? A universidade, né, a faculdade recebe uma ação de despejo, automaticamente há interesse
do dono daquele restaurante em estar no processo. Por quê? Porque ele vai ser atingido pela decisão. Então, interesse é aquele quando eu sou atingido pela decisão de uma forma positiva ou negativa, eu posso estar no processo, ok? E a legitimidade chamada de causa. A gente sabe que a legitimidade, ela pode ser passiva e ela pode ser ativa. Ativa quando eu posso estar no polo, né, como autor, e passivo quando eu sou o réu. Então, a gente tem que ter isso em mente. E detalhe, ainda há outra legitimidade chamada extraordinária. Quando é isso, pessoal? É quando eu, em nome próprio, pleiteio o direito de terceiros. Um exemplo, quando a OAB nacional, ela defende os interesses de quem? Dos advogados. Então, ela tem uma legitimidade extraordinária, porque ela está pleiteando em nome dela, a OAB, em nome de terceiros, que é todos os advogados. Compreenderam, pessoal? Então, lembre-se sempre disso, ok? E sem isso, pessoal, sem a legitimidade, ok? E sem interesse, ela é extinta, simplesmente extinta. Lá no 485.6, quando é julgada sem mérito. Tudo bem? Então, vamos lá? E detalhe, essa teoria que nós temos da acessão, ela é de Túlio Lieberman, que diz que o juiz vai acreditar no que as partes disseram e no curso da ação é que vai lá, ok? Então, isso é a chamada condição da ação. Está lá no artigo 17 para isso. Uma outra coisa importantíssima, pessoal, e eu sempre fiz isso na minha vida, é olhar esses pressupostos básicos da ação. Quando você receber uma ação, ou vai fazer uma ação, você tem que observar isso. Muita gente não observa, trata isso de uma forma atabalhoada, sem prestar atenção, que é os chamados pressupostos processuais. E às vezes a gente ganha uma demanda porque a pessoa não observa isso. E você perde por não observar. Tem que ter esse cuidado. Olhar esses pressupostos, né? Que a gente vai começar a falar. Onde é que eles estão? Também estão lá no artigo 485, inciso 4 do processo civil. Né? Por quê? Porque esses pressupostos, pessoal, eles são chamados requisito de constituição e desenvolvimento válido, regular e eficaz do processo. Sem eles não acontece o processo, né? Ele deve ser entendidos como requisitos lógicos e jurídicos necessários à existência e validade da relação processual. A falta desses requisitos, a relação processual não tem existência ou validade. Olha como eles são importantes. Eles são divididos em dois, pessoal, para a gente ter ideia. Os objetivos e os subjetivos. Então, os pressupostos processuais, numa chavezinha, a gente vai lá botar os objetivos e os subjetivos. Os objetivos, pessoal, eles podem ser em dois, chamados objetivos intrínsecos e objetivos extrínsecos. Como o próprio nome já o diz, o que é intrínseco? Dentro do processo. Extrínseco, que está fora do processo, ok? O intrínseco, petição inicial. Lembra quando eu disse que tem umas regras que você tem que seguir para poder você pleitear algo, um direito material seu na justiça? Pronto. A petição inicial, que está lá no artigo 319. Ela monta lá umas regrinhas que você tem que seguir, né? Nome do autor, nome das partes, como é que você qualifica. Se você não houver qualificação, que isso é uma novidade, você pode requerer ao juiz que oficialize ao Detran, a CAGES, a companhia de águas, a companhia elétrica, a companhia de telefonia, para saber o paradeiro do réu, ok? Aí você tem que pôr e-mail, quer dizer, essa qualificação dela, que é intrínseco, seja ela de qualquer natureza, na esfera civil ou criminalista, você tem que qualificar a pessoa. Aí expor como é que ela tem, né? O fato, o direito, os pedidos mediatos e imediatos. Depois a gente, quando falar em petição inicial, a gente vai saber. Só para a gente ter ideia, o que é o pedido imediato? Aquela providência jurisdicional, uma tutela. O que é imediato? É o bem da vida, aquilo que eu quero. Tipo, o que eu quero? A devolução do meu carro. Esse é o pedido imediato. No final, eu quero a devolução do meu carro. O imediato, que o juiz bloqueie o carro, não deixe ele vender, recolha ao depósito. Ok? É aquilo que eu quero agora. E o depois é chamado bem da vida. Mas a gente vai falar isso nisso. E se essa petição não estiver dentro dos requisitos 319, o que é que vai acontecer? Você vai ser chamado
para emendar a inicial. E uma novidade é que hoje o juiz ele tem que dizer aquilo que ele quer que você emende, que está lá no artigo 321. Ele diz, ele tem que apresentar e dizer onde é que você quer. Só para a gente ter uma noção disso, né? Porque antigamente o juiz só mandava você emendar a inicial e você ficava feito maluco. Onde é que é? Onde é que não é? Já aconteceu comigo. Eu tinha esquecido de mandar citar a parte contrária. Hoje não há necessidade, porque já está implícito nisso. Mas antigamente você tinha que dizer, cite a parte contrária. Aí eu no dia você mandou emendar a inicial. Eu lia, relia. Aí até que eu fui lá no diretor de secretaria na época, ele disse assim, doutor, o senhor esqueceu de mandar cita. Aí hoje não, o juiz aponta. Né? Diz, você não mandou citar a parte contrária, suponhamos que não há necessidade mais disso. Mas você esqueceu do valor da causa, ou algo que é inerente ao artigo 319 que você não colocou, certo? Isso porque é interessantíssimo, porque se você não cumprir também essa emenda, o que é que vai acontecer? Ela é extinta, por falta de pressupostos, a inépcia da inicial, horrível, né? Então você tem que cumprir isso aí, ok? Uma outra que pode ser a citação válida e regular. A citação tem que ser acontecida e de uma forma regular. Quando é pessoal, é pessoal. Quando é pelo correio, é pelo correio. Quando é pela internet, é pela internet. A legislação menciona de como você vai ser. Normalmente, aquelas questões personalíssimas ou de execução é pessoal. Então, tem que ir lá e pessoalmente receber isso. Está lá no artigo 238 do Código de Processo Civil. Então, ter essa relação com isso, né? O porquê é importante a citação? É quando a pessoa vai ter ciência de que alguém está pleiteando algo contra ele. Então, isso é necessário você ter, ok? Então, determina que ela tem que ser válida. Quando é por edital, quando não é, a gente vai tratar disso de citação. Aí tem os requisitos de como ela pode ser isso, ok? Quando houver a presença do MP, você tem que requerer a presença do MP. Está lá no artigo 178. Então, não é exaustivo. Há outros casos que o Ministério Público precisa, especialmente quando é que ele tem pessoas menores, interditados. Ele tem que estar presente, porque ele resguarda isso. A outra coisa, que a gente esquece, né? O mandato, né? De adjudício, quer dizer, aquele instrumento de mandato, está lá no artigo 287 e o 104. Logicamente que a gente não pode esquecer que para você pleitear direito de alguém, alguém tem que lhe dar esse mandato para que você o faça. Se eu esquecer, eu posso pedir ao juiz para juntar depois, né? Que são 15 dias, e também posso pleitear por mais 15 dias. Onde é que está isso? Lá no artigo 104, parágrafo 1º. Essa questãozinha ela tem que ser analisada, até porque ninguém pode ficar nisso. Então, isso são os dentro do processo, né? Aqueles critérios que são chamados internos. E há os critérios externos, como o próprio nome está nos mencionando, são aquelas circunstâncias fora do processo. Fora do processo. Uma delas, né, que a gente pode, a coisa julgada. E o detalhe, pessoal, quando a gente vai dar uma olhada, ela tem que ser alegada onde? Em contestação. Quando você vai contestar, você abre a preliminar, né? Está lá no artigo 337, inciso 7, parágrafo 1º e 4º. Então, você vai lá e, em preliminar, você começa a dizer isso aqui, em preliminar. Então, no artigo 337.6, está relacionado a algumas coisas, como litispendência. Você sabe o que é litispendência? Litispendência é uma lide pendente, é quando já há um outro processo tramitando, onde partes, pedido e causa de pedir são idênticas, ok? Então a gente vai saber quando há uma outra ação tratando o mesmo objeto, causa de pedir, pedidos e partes são iguais. Suponhamos uma ação de divórcio, o marido entra, aí logo depois a mulher entra. O que é que vai acontecer? Duas ações sobre a mesma parte, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Nós não vamos entrar se é contingência, se não é, não vamos entrar nisso agora, ok? Então, há uma litispendência. Qual que vai durar, pessoal? Que vai perdurar? Aqui primeiro foi protocolado. Se for marido, fica do marido. Se for a da mulher, a da mulher. Ok? Tudo isso a gente vai sendo alegado. Uma outra coisa, pessoal, é a convenção de arbitragem. Existe uma convenção de arbitragem, ou seja, você vai executar um contrato ou fazer alguma coisa, aí nesse contrato tem lá uma cláusula de arbitragem. Ela suplanta ao judiciário. O que é que o juiz vai fazer? Vai extinguir a ação, exatamente alegando
que há uma cláusula de arbitragem. A ação não vai prosperar, ok? Por quê? Porque há um pressuposto chamado extrínseco que impede a ação de prosseguir. Tudo isso dizendo, né, que é alegado em preliminar. Outra coisa é o compromisso. Há um compromisso, está lá no artigo 1037 do Código Civil. Então, havendo compromisso, eles vão se submeter exatamente a eventuais litígios de arbitragem por isso. Ok? Então, a gente está vendo que há esses extrínsecos. E vamos ver agora os pressupostos processuais subjetivos. Nós já vimos os objetivos, que são intrínsecos e extrínsecos. Agora vamos ver os pressupostos processuais subjetivos, ok? Ou seja, o primeiro deles diz referente ao juiz, pessoal. Porque é uma conquista do Ocidente a imparcialidade do juiz. O juiz, ao julgar a demanda, ele tem que ser imparcial. O que quer dizer isso? Ele não se interessa por uma coisa e nem outra. E nós sabemos que no Código, nós vamos depois tratar disso dos poderes do juiz, que o juiz não pode ter nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de amizade, ele não pode ter funcionário no processo nem como funcionário, né? Como servidor público, nem como funcionário, nada. Ele não conhece o processo, ele está conhecendo o processo agora e vai saber. Então, ele não interessa se A ou B ou C, se é grande, se é forte, vai ganhar. Isso é uma conquista do Ocidente. Muita água passou por baixo para acontecer isso, pessoal. Muita água para o juiz. Então, porque esse juiz ele tem que ter investidura para evitar aqueles causuísmos, já aconteceu no nosso país, de criar tribunal de exceção. Ele tem que ter investido, ele tem que ter passado um concurso, aquele concurso foi legalizado, ele atingiu a nota e foi investido pelo Estado de ser juiz. A outra coisa, a competência, ele é juiz de uma vara e não muda. Não é porque vem uma questão diferenciada, vou chamar aquele juiz para julgar. Não, ele está na sua competência. Como já vimos na aula passada, a competência é isso. Ele é a vara do criminal que trata de crimes contra a vida. Pronto, ele caiu na segunda vara, é aquele juiz que foi investido, que está ali, ele é que vai julgar essa demanda. Isso é conquista. E conquista que às vezes as pessoas tentam renegar segundo e a terceiro critério, né? Como eu disse, a imparcialidade é algo que foi competente para isso, ok? Detalhe, pessoal, e a competência, ela se divide em duas. Essa competência que eu estou falando com relação ao juiz, ela pode ser originária, quando é distribuído o processo e vai direto para ela, ou adquirida. Como é que é adquirida, pessoal? Ele é deslocado. Como, pessoal? Na litispendência, ele perde e vai para outro. Ou é mudada a modificação de competência pela matéria, pela pessoa. Aí caiu na primeira vara, o juiz da primeira vara, não, isso aqui é a vara da Fazenda Pública. Aí vai para a vara da Fazenda Pública. Compreendeu? Isso aqui é trabalhista, não é civil. Aí vai para trabalhista. O trabalhista pega, isso aqui não é trabalhista civil. Aí do trabalhista manda para o civil e assim vai. Então, ele pode adquirir essa questão, ok? E também há os pressupostos em relação às partes, pessoal. Aí nós estamos já falando ainda nos pressupostos processuais subjetivos. Então, a gente tem que ver quem é parte. Vamos saber aqui, entender quem é parte, pessoal. Parte é aquela pessoa que tem que ser humana, parece uma coisa engraçada, mas a pessoa humana. Por quê? Porque alguns direitos, pessoal, no direito britão, você pode deixar a sua herança para um cachorro, para um gato, para um passarinho. Aqui não, né? Aqui no Brasil, no nosso direito franco, que nós temos aqui, o nosso franco direito aqui é humano. Então, e é capaz de direitos e obrigações. Ok? Então, a pessoa tem que ser humana e tem que ser capaz de ter direitos e obrigações. Onde está isso? No Código Civil. O Código Civil, lá no artigo 4º, 5º e 6º, define qual é essa pessoa capaz, né? A pessoa capaz, ela está lá dentro. Então, ela é isso. E detalhe, pessoal, no nosso direito, não faz divisão de uma pessoa estrangeira para o nacional. Ambos têm o mesmo direito. Onde está isso? Na Constituição. A Constituição diz que o estrangeiro e o nacional são tratados igualmente. Porque a bobagem que ele fizer aqui, o estrangeiro vai responder com uma lei brasileira. Vai ser tratado como nacional, sem nenhum problema. E atentar que o negócio que vai ser tratado, não, logicamente,
precisa de agente capaz, a gente sabe disso, objeto lícito, possível de estar determinado pela lei ou não, e moralmente aceitável, né? Ok? Tipo, um cassino vai cobrar da pessoa dívida de jogo. No Brasil, é inaceitável isso. Tá? Um outro exemplo, uma prostituta vai cobrar do dono do local uma ação trabalhista. A prostituição ainda, né, não é uma profissão definida, então, infelizmente, não vai prosperar. Ok? E nós temos 3 tipos de capacidade dessa parte. Três formas de capacidade. Ora, vamos lá, para a gente entender. Capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória. O que é capacidade de ser parte? Como eu já disse, você ser capaz de direitos e obrigações. Onde está definido isso? Artigo 4º, 5º e 6º do Código Civil. Ali define. E detalhe, ela tanto pode ser autora como ré. E a pessoa jurídica, pessoal, também pode ser autora ou ré. A pessoa jurídica pode ser de direito privado ou de direito público. Ela pode estar tanto no polo passivo como no polo ativo. E tem aqueles agentes, né, aquelas pessoas chamadas excepcionais. Qual é isso? É o síndico do prédio, tá? É o inventariante do inventário. São chamadas pessoas excepcionais, né? Então, por quê, pessoal? Porque a representação dela se modifica, ok? Só para a gente ter ideia. Outra é a capacidade de estar em juízo. Queridos, lá no artigo 70 do Código de Processo Civil, ele define o que é capacidade de estar em juízo, ok? Logicamente, a gente sabe, né, que o menor de idade, ele ainda tem capacidade de ser parte, não tem capacidade de estar em juízo sozinha, ela tem que ser representado ou assistido, e a gente tem que saber divisão. Assistido até os 16 anos aos 18, representado, ok? Então, o menor, ele tem direito? Sim, até o nascituro. Exemplo, eu me caso com uma pessoa, venho a óbito, né? A mulher ainda está grávida, aquele nascituro já é sujeito de direito. Ele tem direito à minha herança, ok? Então, para a gente ter essa noção, A outra é a capacidade postulatória. Está lá no artigo 106 do Código de Processo Civil. O que é? É eu estar em juízo, representar alguém. A gente tem que ter umas excepcionalidades. O Código permite, tipo, juizado especial, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado para estar. Reclamação trabalhista, ok? Algumas ações de alimentos, quando não tem advogado. Habeas corpus, não precisa ser advogado para isso, ok? Detalhe, uma coisa interessante, no juizado especial, eu posso postular sozinho? Sim, posso postular, mas se eu for recorrer, vou precisar de advogado. Já tem algumas decisões dos tribunais impondo isso, né? Porque tem umas regrinhas processuais que têm que ser seguidas, técnicas, que aquele que vai postular e que não é advogado não sabe, ok? Então a gente tem que ter em mente de que as condições da ação, né, são inerentes a isso, é uma exigência, um requisito para o direito de ação e os pressupostos processuais, né? É uma questão de exigência, validade. Nunca se esqueça disso. Então, antes de você examinar o processo, dê uma olhada nesses pequenos requisitos, que às vezes você pode lograr êxito nisso. E não se esqueçam, observe você também, ok? Então, até lá, até a próxima aula, nossa 4ª aula.